Você já parou para pensar o que faz algumas pessoas enxergarem um copo meio cheio e outras o meio vazio? No vídeo de hoje vamos explorar o que a ciência diz sobre otimismo e como esse otimismo ele pode impactar na nossa vida. Até porque entender como o nosso cérebro interfere na nossa visão do futuro e pela maneira como enxergamos o que acontece no presente, certamente vai nos trazer uma visão mais equilibrada e saudável para o nosso presente e para a nossa saúde mental. E aí, sendo até mais específico, esse vídeo faz parte de uma série de 12 vídeos onde eu vou explorar um artigo muito interessante produzido pela Universidade de Londres em 2013 com o tema As bases neurais do otimismo e do pessimismo. Admito que encontrar um artigo desse no Brasil é praticamente impossível e eu tive que ir lá para a gringa encontrar um artigo que fale no detalhe sobre como o otimismo e pessimismo ele pode ser explicado pela neurociência e como isso pode impactar nas nossas vidas. E no vídeo de hoje falaremos sobre o que é o otimismo e introduziremos essa base neural desse fator cognitivo tão importante para as nossas vidas. E para ficar de uma maneira didática, eu vou separar esse vídeo de hoje em partes. Então, a primeira parte será sobre o que é o otimismo segundo esse artigo. Basicamente, o otimismo é uma maneira como nós enxergamos tanto o presente, a qualidade desse presente, como as coisas que estão por vir. Sendo que não é simplesmente uma pessoa ser otimista ou pessimista, mas existem graus diferentes de otimismo e pessimismo dentro de uma mesma régua, considerando um oposto a pessoa completamente pessimista e o outro oposto uma pessoa completamente otimista. Sem contar que essa questão do otimismo ou pessimismo não é simplesmente preto ou branco. Você pode ser otimista para questões ligadas ao trabalho, mas pessimista para questões ligadas a relacionamento, ou vice-versa. Então, o seu nível de otimismo ele também vai variar, sim, de acordo com áreas da vida ou situações onde você vive especificamente. E, de um modo geral, as teorias que embasam a definição de otimismo são duas: o estilo explicativo e também o otimismo disposicional. A teoria do estilo explicativo é a maneira como você encarou os seus acontecimentos passados, como positivos ou negativos, e como isso vai interferir diretamente o seu presente, a maneira como você interpreta as coisas que acontecem no seu presente. Então, se você teve uma vida e se você olha para trás e se entende como azarado, você vai tender a olhar para situações que acontecem na sua vida hoje como mais negativas do que positivas, e vice-versa, caso você tenha olhado para fatores na sua vida como positivos. E também tem a teoria do otimismo disposicional, que é a maneira como eu encaro os acontecimentos que estão por vir na minha vida. E essas duas teorias, elas se complementam e elas ocupam essa escala única de avaliação. De um lado, você tendo uma pessoa completamente pessimista e do outro lado, um nível completamente de otimismo. E aí, sobre o otimismo, a gente vai agora para a segunda parte. Um ponto muito importante que o artigo ele cita, que é o entendimento sobre o equilíbrio e no aproveitamento do otimismo ou do pessimismo na nossa vida. Até porque ser otimista demais não é bom, assim como também ser pessimista demais não é bom. E essa questão é até um ponto interessante, porque a gente tende a acreditar que algumas coisas boas, quanto mais a gente tiver, melhor. Só que muitas vezes o que difere o veneno do remédio é a dosagem. A substância é a mesma, mas se você utilizar demais, você pode morrer, e também se utilizar de menos, você pode morrer. Então, é entender a questão do equilíbrio. E aí, trazendo para o entendimento do otimismo e do pessimismo, o otimismo desproporcional, ele é uma coisa chamada de otimismo ingênuo, ou otimismo irreal, que é você acreditar que tudo vai dar certo sem ter qualquer embasamento, sem ter qualquer evidência que te faça colocar os pezinhos minimamente na realidade. Esse otimismo, muitas vezes, ele te ajuda, por exemplo, quando você tem uma doença terminal, e se você simplesmente for olhar para o percentual de vida ou de morte, você já vai se entregar. Mas tirando esses casos mais radicais, você precisa ter um pé ali fincado minimamente na realidade para que o seu otimismo ele não te coloque em situações de perigo
que caso você tivesse uma mínima avaliação da realidade da situação, você iria com um pouco mais de cautela. E já o pessimismo, que é o outro lado da régua, sendo exacerbado, ele também é ruim, porque isso você só vai olhar para os fatores negativos e isso realmente vai atrapalhar a sua interpretação da realidade. Até porque muitas vezes não é o que acontece com a gente que é o importante, mas a maneira como a gente interpreta o que acontece com a gente. Aí eu trago o mesmo exemplo de um caso de doença terminal. Se você olhar friamente para os fatos, na doença terminal, o percentual de morte ele é muito maior do que o de vida. Então, se você for levar ali a ferro e fogo os números, você já vai se entregar desde o primeiro momento. E aí você nem vai fazer com que fatores biológicos do otimismo interfiram positivamente no desenvolvimento da sua saúde. Agora nós vamos falar sobre as bases biológicas do otimismo. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de lateralização do cérebro. Entender que, primeiro, o cérebro ele não tem só funções específicas, ele tem lá suas funções específicas, mas o cérebro ele funciona como uma estrutura só, que ela se interliga e ela se conecta, tendo ali funções especializadas, mas ainda assim como um todo, e assim ele se adapta e funciona da melhor maneira possível. Mas é ciente da ciência de que estruturas cerebrais têm as suas especializações e foi descoberto que o hemisfério esquerdo, ele influencia na sua visão positiva dos fatos e o hemisfério direito, ao contrário, ao olhar de maneira mais cética, mais racional para o que está acontecendo. E aí, trazendo para um contexto mais genérico, você pode entender como o lado esquerdo do cérebro mais ligado à proatividade e à linguagem, e já o lado esquerdo ele está mais ligado à questão racional, que está muito ligado a modos inibitivos, como, por exemplo, ali da função executiva da inibição, e também com o lado da racionalidade. E aí, só para te dar uma evidência, um exemplo de como isso acontece e como isso foi avaliado, foi feito um estudo científico onde eles fizeram estimulações transcranianas contínuas. E ao estimular o lado esquerdo do cérebro, eles perceberam que as pessoas tendiam a ver cenas ameaçadoras como menos ameaçadoras do que outras pessoas que não tinham esse lado estimulado ou que tinham o lado direito estimulado. Então, as mesmas imagens eram mostradas para aquelas pessoas e as pessoas que tinham o lado esquerdo estimulado, elas viam aquelas imagens como menos ameaçadoras do que pessoas que ou não eram estimuladas ou que foram estimuladas pelo lado direito, que é a base do pessimismo. E aí, esse estudo ainda complementou que quando você tem o lado direito estimulado, várias informações que na primeira parte da estimulação, que foi no lado esquerdo, que eram ameaçadoras e passaram despercebidas, nesse segundo momento as pessoas não conseguiram ignorar e elas realmente davam uma maior ênfase a fatores negativos quando esse lado esquerdo ele vinha sendo estimulado. E esse artigo ele é interessante que ele cita inúmeros outros estudos que comprovam esse achado científico, ao ponto de, se você ouvir ou ver informações com o seu lado direito, ou seja, o que você capta pelo seu lado direito, eu não sei se você sabe, é processado pelo lado esquerdo do cérebro, e o que você capta pelo lado esquerdo do seu corpo é processado pelo lado direito do seu cérebro. Então, se você captar mais informações pelo seu lado direito, você vai tender a ver essas informações de maneira mais positiva do que quando você capta pelo lado esquerdo e aí acaba sendo processado pelo hemisfério direito, que, como a gente viu, ele está ligado a controles inibitórios. E como eu te falei, esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de 12 vídeos onde nós aqui do Felicidade Científica, nós mostraremos como o otimismo ele pode ser explicado pela neurociência, inclusive te dando maneiras de desenvolver mais otimismo e inferiorizar o impacto do pessimismo na sua vida, para que você realmente consiga desenvolver bem-estar. Até porque nós do Felicidade Científica somos o seu canal de bem-estar, felicidade e psicologia positiva aqui no YouTube, e nós temos a missão de te desenvolver bem-estar e de fazer uma pessoa mais feliz, mais com conhecimento científico. E até por isso,
Eu acho que pelas informações que eu já te dei e pelo que eu estou te prometendo, eu já mereço o like no vídeo e a inscrição aqui no canal, não é mesmo? Até porque eu acho que você não vai querer perder esses 12 vídeos e muitas outras surpresas que estamos fazendo tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E por fim, hoje a gente já aprendeu com esse vídeo, primeiro, as definições de otimismo e uma introdução sobre como funciona essa questão da lateralização do cérebro e como o nosso cérebro processa questões otimistas ou pessimistas. E nos próximos vídeos, nos próximos 11 vídeos, nós te explicaremos no detalhe como essa questão funciona, citando vários artigos científicos. Inclusive, se você quiser ter acesso ao artigo que nós embasamos para essa nossa série de vídeos, ele se encontra aqui na descrição.